Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora falar sobre o desenvolvimento embrionário. Na última aula a gente falou sobre embriologia e começamos a falar sobre as fases do desenvolvimento embrionário, a importância da embriologia, do estudo, tipos de ovos, e a gente falou também sobre segmentação, tá? Então se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa aula, tá? Antes de começar a assistir essa aula agora de desenvolvimento, dá uma olhadinha lá na aula de embriologia. Aí, durante essa aula agora eu vou falar das outras fases, tá? Do desenvolvimento embrionário, que é composto por 3 fases: segmentação, gastrulação e organogênese. A segmentação a gente falou na última aula e agora a gente vai falar da gastrulação e da organogênese. Bom, a gastrulação, gente, ela é um processo, tá? Que vai ocorrer logo após a fecundação, tá? O processo de implantação do zigoto. Então, durante o desenvolvimento embrionário, diversas modificações vão ocorrer, desde o zigoto, né? E até a formação completa do novo ser. Então, logo após a segmentação, após houve a fecundação, formou-se o zigoto, a cariogamia, que é a união dos núcleos. Houve aí as divisões, né, desse zigoto, que a gente chama de segmentação, como aqui está na imagem, ó. Zigoto, clivagem, certo? Que é quando sofre várias mitoses e vai se dividindo até formar a mórula, né, até chegar nessa blástula aqui, na última fase. Até aqui, gente, na fase da segmentação, esse processo não vai aumentar aí o volume, tá? Do óvulo, né, do zigoto. Ele só vai começar a se modificar a partir de agora, da gastrulação. Então, logo após a segmentação, vai se iniciar a gastrulação, que vai acontecer durante aí a 3ª semana da gestação, mais ou menos. Aí nessa fase, ela tem que ter muito cuidado, né, porque a mãe ainda nem sabe que está grávida ainda, não tem certeza da gravidez. Então, é uma fase bem que requer bastante cuidado aí, para que a mãe não venha, sem querer, né, causar algum prejuízo ao seu filho, né, ao seu futuro filho. Então, a gastrulação é uma etapa bem importante do desenvolvimento embrionário. Vai ocorrer aí o crescimento e a diferenciação das células para formar os 3 folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, esses folhetos, eles são responsáveis por originar também os órgãos e tecidos do embrião, tá? Então, o indivíduo, ele pode ser diblástico, certo? Ou triblástico. Diblástico, quando só tiver 2 folhetos, e triblástico, quando tiver os 3, ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Então, aqui nessa imagem tem, ó, zigoto, clivagem, a segmentação, formou a blástula, começa a diferenciação celular, havendo aqui essa invaginação, certo? Para começar a formar os folhetos, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Vamos falar mais um pouquinho deles, tá? Então, as células, elas da blástula, que se formou ali, né, naquela diferenciação, elas vão começar a se rearranjar, se organizar. Então, elas migram para a região mais interna, por isso que há essa curvatura aqui, né? Ele começa, a célula com a bolinha assim, ela começa a dar uma entradinha, certo? Aí, essa curvatura aí, né? Essas células migram para essa região mais interna, formando aí que seria o endoderma e o mesoderma. Vão ser o endoderma e o mesoderma. E depois vão se diferenciar nessa parte aqui mais interna. Ela vai se diferenciar em músculos e órgãos internos. E a parte mais superficial, certo? Ela vai ser o ectoderma, né? Que vai dar origem aí ao sistema nervoso e à pele. Então, como eu falei a vocês, quando só forma 2 folhetos embrionários, tá? Os indivíduos são diblásticos. Vocês vão ver muito isso quando for estudar zoologia, os animais. Aí a gente vai falar muito de diblástico. Esse indivíduo é diblástico, esse indivíduo é triblástico, certo? Então, o que é um diblástico? Ele vai formar o ectoderma e o endoderma.
Já os indivíduos triblásticos, eles têm os 3 folhetos. Ele vai formar o ecto, o mesoderma e o endoderma. Nós somos triblásticos, tá? Então, a blastocele, ela vai começar a desaparecer, certo? Dando origem aí ao que a gente chama de arquêntero, tá? Aí, esse arquêntero, ele vai se modificar formando o tubo digestório. Então, aqui a blastocele, ela desaparece e vai dar origem aqui ao arquêntero, certo? Que é a blastocele, e aqui embaixo tá o arquêntero. Isso aí que vai dar origem a, futuramente, o tubo digestório. O arquêntero, ele vai se comunicar com o exterior, tá? Que a gente chama de blastóporo. Então, estes animais, esse blastóporo, ele aí vai diferenciar também em alguns animais. Então, em animais, certo? Em animais protostômios, tá? Vocês vão escutar muito esses 2 termos, protostômios e deuterostômios. Em animais protostômios, esse blastóporo, tá? Que ele vai começar a se diferenciar, ele vai dar origem, primeiro à boca e depois aí ao ânus, tá? Em animais protostômios. Já em animais deuterostômios, como é o nosso caso, das estrelas do mar e da maioria dos equinodermos, primeiro vai se originar o ânus e a boca vai ser formada depois, tá? Então, blastóporo é que vai dar origem a isso aí, certo? Então, além da formação também disso, tá? Dos órgãos, a gente também tem a linha primitiva, que vai ocorrer aí durante a gastrulação, como tá mostrado aqui, ó, a linha primitiva, certo? E a placa pré-cordal, tá? Essa placa pré-cordal, que vai dar origem aqui também depois à notocorda, que são muito importantes, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó, é tudo divisão, tá? O que era só uma bolinha de células, tá? Algumas células vão se modificando, vai tendo essa invaginação por dentro, na qual essa invaginação vai formar aí o endodermo, mesodermo, vai formar a linha primitiva, a placa cordal, que depois vai dar origem aí, né? Vai lá na outro processo que a gente vai estudar, vai formar a notocorda. Aí, aqui a gente também tem, vai começar a acumular aí fluidos, certo? Esses fluidos aqui vai formar depois os anexos. Aí a gente já tem a cavidade amniótica e o saco vitelínico, que também é um anexo, tá? Esses anexos, que a gente chama anexos embrionários, que vai ajudar no desenvolvimento do embrião, eu vou falar a vocês em uma outra aula, tá? Então, além disso aí, os poríferos, eles não possuem nenhum desses folhetos, tá? Nenhum desses tecidos, não é nem blástico nem triblástico. Eles são ablásticos, eles não têm nem ectoderma, nem mesoderma, nem endoderma. Eles não têm células diferenciadas. Os quinidários, eles só são diblásticos, eles só têm ectoderma e endoderma, tá? Já outros, né, os outros animais triblásticos, incluindo a gente, vai ter os 3 folhetos, como eu já falei. Então, assim, na gastrulação, a gente vai ter aí a diferenciação das células e também um aumento, por conta dessa diferenciação, um aumento da massa do zigoto. E forma aí os 3 folhetos embrionários, ok? Bom, no final da gastrulação, a gente agora, depois que houve a diferenciação das células, formação dos folhetos, esses folhetos embrionários vão dar origem, vão se diferenciar e vão formar os órgãos. Então, esse processo a gente chama de organogênese. A organogênese, ela é a fase em que vai ocorrer a diferenciação dos folhetos em órgãos. Então, ela vai se iniciar nos cordatos, né, nos vertebrados como nós, com a neurulação, que vai consistir aí na formação do tubo neural, a partir do ectoderme, a notocorda e o celoma, tá? Esse celoma é uma cavidade que vocês vão ver muito também. Vai ter animais que vão ter celoma, animais que vão ter um pseudoceloma, animais que não vão ter esse celoma, que é essa cavidade onde vai se encontrar esses órgãos. Então, vai se formar a notocorda e o celoma também nesse processo,
tá? Sendo que o último aí, o celoma, ele vai ser delimitado pela mesoderma, tá? Pelo folheto da mesoderma. Em vertebrados, a partir do ectoderma, vai se formar a crista neural. Então, ela vai ser responsável pela formação aí de alguns tipos celulares, como os pigmentários neurônios, tá? Do sistema periférico. O folheto embrionário mais externo, ele vai ser chamado de ectoderma e vai formar aí o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos também, tá? Então, aqui na imagem tem o blastóporo, certo? Aquele que se der origem primeiro à boca, vai ser protostômio. Se der origem primeiro ao ânus, vai ser deuterostômios. Aí vai se iniciar, depois da diferenciação aqui, o processo de neurulação. Eu já tenho aqui a ectoderme, a minha endoderme, tá? E se inicia aqui a placa neural, no processo de neurulação. Aqui mais externo tem um arquêntero. Logo após vai formar a mesoderme, e dessa mesoderme aqui vai se formar ou não o celoma, certo? Aí depois eu tenho o celoma, e essas cavidadezinhas aqui que vocês estão vendo é o celoma. Já se formou aqui a notocorda. Essa notocorda vai dar origem ao eixo aí que vai formar o endoesqueleto, né, do animal. Tenho o tubo neural, que junto aqui com a ectoderme vai formar, né, o nosso sistema nervoso, vai constituir a endoderme, o intestino, certo? E a mesoderme, que é perto da ectoderme, tá? Aqui eu já tenho o tubo neural. Esse tubo neural vai se invaginar aqui para dar origem, né, ao nosso sistema nervoso que eu falei. Então, primeiro vai se originar a notocorda e o sistema nervoso, né? Com esse processo da organogênese, para depois originar os outros órgãos. Então, os primeiros órgãos que são formados, como eu falei, vai ser do sistema nervoso, o encéfalo, a medula espinhal e a coluna vertebral, lá pela notocorda. Isso vai ocorrer por volta da 3ª semana de gestação, tá? Quando a mulher ainda nem sabe que está grávida, às vezes, certo? Apenas suspeita devido à falta de menstruação. Então, por conta disso, tem que ter se tem todo um cuidado, né, no pré-natal e tal, para acompanhar, para que não haja problema aí, não ocorra problema no desenvolvimento embrionário. Então, às vezes, ocorre problema justamente por isso, porque a mulher nem sabe, aí pode estar usando o uso de medicação ou uso de alguma substância que possa afetar o desenvolvimento embrionário. Então, a camada intermediária, a mesoderma, vai originar a derme, os ossos e cartilagens. Também vai originar os músculos, o sistema circulatório, excretor e reprodutor. Enquanto a mais interna, o endoderma vai dar origem ao sistema digestivo, fígado, pâncreas e os pulmões, tá? Então, aqui eu tenho o zigoto, início da fase. Zigoto, começou a clivagem, segmentação. Aqui começa o período de gestação, né? A gastrulação. Aí eu tenho aqui formação primeiro do sistema nervoso central, depois do coração, certo? Membros superiores, os olhos, né? Os órgãos dos sentidos já, membros inferiores, os dentes, palato, a genitália, tá? E os ouvidos já são, né, um dos últimos, tá? A genitália é um dos últimos. Bom, vamos dar um resuminho aqui. Eu tenho o meu blastóporo, processo de gástrula. Ele vai sofrer aqui as modificações, tá? A diferenciação das células. Começa o período da gastrulação, ocorre a invaginação. Aí o blastóporo vai dar origem ao arquêntero, certo? Aí desse arquêntero, aqui, a partir de agora vai iniciar o processo de neurulação, que já tem os folhetos, ocorre aqui o achatamento da região dorsal da placa neural, que foi formada aqui, né? Aí ela vai se achatar, as células do mesoderma nesse local vão começar a se diferenciar, né, em mesoderma, endoderma. Aí as células do ectoderma vão se dividir, reabrindo aqui a placa neural mais profunda.
esse aquêntero, tá? No teto do aquêntero aqui, mais em cima, o mesoderma vai começar a sofrer uma invaginação nessas laterais, certo? Aí daí vai com essas invaginações, né, que vai formar aí o celoma. Aí eu tenho aqui, nessas invaginações do mesoderma, vai se destacar aí, dando origem aos sômitos, né? O celoma, tá vendo? Os sômitos. Aqui tem o mesoderma. Ainda no teto do aquêntero vai se formar, começar a formar aqui a notocorda. Então, a placa neural vai se fechar dorsalmente, formando um tubo neural. Forma-se aí a notocorda já aqui, vai ser revestida pela endoderme totalmente, tá? E a endoderme vai revestir totalmente aqui o intestino, certo? Que vai dar origem ao intestino. Aí esse tubo neural, canal neural, vai formar aí o sistema nervoso. Essa notocorda é que ela vai dar origem depois à coluna, né? Onde vai se alojar a medula, tá? O celoma, a cavidade onde vai também se encaixar os órgãos. E eu já tenho os folhetos aqui formados. Ectoderma, que vai dar origem aqui, né, ao sistema nervoso, a pele, mesoderma e endoderma aos outros órgãos, tá? Bom, pra resumir aí o final do processo, certo? Do desenvolvimento, né, da formação dos folhetos, o que cada folheto, certo, vai dar origem. Então, no ectoderma, tá? Eu tenho a epiderme, né, que vai dar origem ao tecido epitelial, os anexos epidérmicos, tá? Como o pelo, por exemplo, certo? Sistema nervoso e as cavidades, tá? No mesoderma, um pouquinho mais interno, certo? Logo após o ectoderma, vai dar origem à derme, tá? Os ossos, os músculos, sistema circulatório e o reprodutor. E o endoderma, a camada mais interna, vai dar origem aqui ao sistema respiratório e os órgãos do sistema digestivo, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar de uma forma mais sucinta, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, que ajude nos estudos de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê na próxima aula para falar agora de anexos embrionários, tá? Bons estudos e tchau, tchau, gente.